que está acompanhando essa transmissão aí da sua casa. Para nós ainda muito, muito diferente, já estávamos desacostumados com o culto online, porque a nossa pegada é presencial. Nós não somos virtual, não, nós somos seres humanos de carne e osso, que gosta de calor humano, que gosta de apertar, de abraçar. Porém, nós entendemos que não é o tempo disso agora, conforme diz lá em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para todas as coisas, e agora não é o tempo de abraçar, mas o tempo de deixar de abraçar. Quero agradecer muito a Deus pela sua vida. Eu percebi ali, acompanhando, que nós temos aí pessoas de Itajubá. Deus abençoe a nossa igreja linda de Itajubá, o pastor Reinaldo, pastor Elaine, Mateus, Carol, Isabela, sua família linda. E essa igreja tão poderosa, tão avivada que temos aí em Itajubá. Um beijo no coração de vocês. Também temos pessoas lá de Cambuí, da nossa igreja Templo Vivo, lá em Cambuí. E também estou muito feliz de ver vocês aí, ó. Um beijo no coração, João Paulo, Letícia, que estão na frente da igreja liderando, via Cauane, presbítero Isaías, presbítera Geralda, enfim, todas as pessoas aí de Cambuí, um beijo no teu coração. Eu amo muito a vida de vocês e logo também a gente vai estar aí com vocês, tá bom? E também, galera nossa também da igreja de Templo Vivo de Bom Jesus dos Perdões, Bom Jesus dos Perdões, pessoal fiel, tá ali, assíduo, já vi ali, estamos aqui, pastor, com toda a família, presenciando e adorando a Deus juntos aqui. Então, um beijo no coração também para a nossa igreja de Bom Jesus dos Perdões. Temos também minha sobrinha lá de Atibaia, a Ju, minha mãe em São Paulo, participando também da programação. Enfim, um beijo no coração de todos vocês, nossos irmãos aqui da Igreja Templo Vivo de Extrema. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês nessa live. E eu quero pedir para você fazer o seguinte, deixa eu explicar para você. Quando você curte, é legal porque você está participando. Só que quando você compartilha, aí sim a gente alcança maior número de pessoas. Então o que você vai fazer agora? Agora é hora de compartilhar. Você vai compartilhar com pessoas que você conhece, pessoas da sua família, amigos seu, pessoas de longe, de perto, porque a internet, graças a Deus, nós não temos esse problema de geografia. Nós podemos sair daqui e ir lá para o Japão através da internet. Pessoas lá do Japão podem assistir, da Itália, da Inglaterra, qualquer lugar do mundo pode acompanhar essa programação, mas para que isso aconteça você precisa compartilhar. Então faça isso agora, compartilhe. Eu sei que nós podemos atingir o maior número de pessoas agora através dos compartilhamentos, tá bom? Então conto com você para que isso aconteça. E algo incrível aconteceu agora. Nós estávamos aqui, né, com a equipe, né, quero agradecer muito a Deus pela vida dos ministros de louvor, Lineker, Fabiano, o Gui, o Joninhas, também o Naldo, né, nós estamos aqui numa equipe bem reduzida e chegou um irmão que veio domingo passado, não sabia, ele não está integrado ainda com as redes sociais e com a informação da igreja, e ele veio na sede para assistir o culto, né, para participar do culto, mas a igreja não estava funcionando presencial. Então ele está conosco aqui, né, com uma raríssima exceção, está conosco aí o nosso irmão Luigi, né, que está lá no fundo, lá sentadinho, também participando presencial, e apesar de a gente estar fazendo uma transmissão online, mas ele está aqui com a gente também, vai ser muito abençoado no nome de Jesus, tá bom? Gente, antes de eu entrar na palavra de Deus, deixa eu só fazer algumas recomendações e orientações. Primeiro, para que você permaneça aí na sua casa, deixa eu falar, nós não somos ignorantes, e a gente recebeu as informações, fomos atrás. A igreja, ela tem o direito constitucional de fazer o culto, ninguém pode violar um culto público, isso na Constituição garante, isso dá problema até processual. Então a igreja, ela tem o direito de fazer. Então nós não estamos fazendo o culto hoje, não é porque nós somos interrompidos, não é porque tiraram o direito nosso, de jeito nenhum. Nós apenas usamos o bom senso. Olha só, eu vou falar de uma realidade municipal. Nós estamos aqui na cidade Extrema, nosso município, e hoje, apesar do serviço público que é feito aqui na cidade, mas já está bem saturado. Então, os 2 hospitais, eles estão bem sobrecarregados. Então, a igreja entendeu que agora não é hora de ver quem é que tem direito do quê, ou quem não tem direito, ficar lutando por direito agora. Agora é a hora do bom senso, a hora da gente pensar como comunidade para a gente poder servir a sociedade, porque não vai ficar bem para a igreja querer ir na contramão de uma realidade que tem, que é esse vírus que está aí acometendo tantas pessoas
temos muitas pessoas hospitalizadas aqui em Extrema. Então, qual que foi a decisão nossa? Nós entendemos que agora, nesse momento, o culto online. Se semana que vem a gente entender que nós podemos voltar ao presencial por conta de um controle nos hospitais, a gente perceber que há um sinal verde para a gente poder fazer isso, a gente anuncia e a gente terá um culto presencial já domingo que vem. Caso contrário, nós vamos permanecer online. Por quê? Porque é mais importante para nós preservar as pessoas, né? E de alguma forma a gente não ser responsável aí para espalhar esse vírus. Eu acho que é muito inteligente da igreja, e eu acho que a igreja ganha muito mais tendo esse aspecto humano do que apenas querer vir aqui fazer culto. Não é nossa ideia, tá bom? Então eu quero de verdade que você compreenda e que você entenda que nós não estamos numa guerra, nós não estamos lutando contra o governo, nada disso. É apenas um momento que precisa-se do bom senso, a cooperação para a gente poder fazer o culto, tá bom? E esse culto está sendo online por conta disso. Outra coisa importante, gente, nós cristãos, nós temos um manual de regra, de conduta, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. As autoridades governamentais, elas precisam da oração da igreja, e não que a igreja saia tomando partido, se opondo, entrando em discussões, em guerra. Não, esse não é o papel da igreja. Deixa isso para quem quer fazer isso. A igreja não. O papel da igreja é orar, independente se você gosta, se você é de direita, se você é de esquerda. Nós entendemos que o nosso papel como igreja é orar pelas autoridades governamentais. Então, eu posso falar isso com muita tranquilidade, até porque eu não tenho nenhuma preferência partidária. Nós não temos rabo preso com nenhum partido político ou com nenhum político aqui na cidade de Extrema. Então a gente pode falar com tranquilidade. Hoje o prefeito atual da nossa cidade é o prefeito João Batista e também o vice-prefeito Juliano. E eu quero mandar um recado específico para vocês, dizer que você pode contar com a oração dessa igreja, que essa igreja ela quer que vocês sejam guardados, abençoados, até porque a Bíblia nos ensina que se nós orarmos pelas nossas autoridades, nós teremos uma vida quieta e sossegada. Então é um benefício para nós orarmos por vocês. Então, conta com as orações dessa igreja. Aqui vocês não têm oposição, aqui vocês têm um povo que entende princípios e ora pelas autoridades governamentais. Tá? Então, se porventura você não gosta do trabalho do prefeito, se você é um cristão, você não pode se opor, apenas você tem que orar. O nosso papel como igreja é orar pelas autoridades. Então fica esse recadinho aí para a gente poder entender, porque senão a gente vai descaracterizando o nosso cristianismo que a gente prega e acredita. Então a Bíblia ensina isso para nós, é um princípio bíblico, orar pelas autoridades, tá bom? Então fica aí esse recadão de Deus aí para o teu coração. Não se envolva em polêmicas, não tome partido, não fique levantando bandeira de partido A, de partido B, de partido C. Se você é um cristão, simplesmente levante a tua mão e abençoe a tua cidade no nome de Jesus, tá bom? Beijo no teu coração e nós vamos agora pregar a palavra de Deus, que eu sei que é isso que você quer ouvir. E esse é o alimento necessário para nós passarmos por cima de toda essa situação no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, você que tem uma Bíblia aí na sua casa, no Evangelho de João. Nós estamos numa série de mensagens que nós estamos intitulando ela de Seguindo a Jesus. E essa série fala do quê? Fala no Evangelho de João, que fala sobre o nascimento, sobre a vida, sobre o crescimento, enfim, sobre a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. Então é disso que fala o Evangelho, tanto o Evangelho de João como os outros 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então é disso que eles falam. Agora, então a gente fala seguindo Jesus porque a gente está estudando aquilo que Jesus fez, por onde Jesus andou, né? O comportamento de Jesus, como Jesus reagia a cada situação. Então por isso que nós estamos estudando essa série. Se nós pudéssemos ficar o ano inteiro estudando o Evangelho de João, nós ficaríamos o ano inteiro e ainda não acabaríamos, porque tem tanto conteúdo, tanta coisa boa para a gente aprender. Mas eu estou aqui no penúltimo domingo do Evangelho de João. A pastora Simone vai ministrar domingo que vem, ainda nesse tema do Evangelho. E eu quero que você abra então a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4.
Evangelho de João, capítulo de número 4. Não esquece, compartilha. E também você... Eu acho que é isso que é muito dinâmico. É que na igreja você não pode falar nada, né, Línica? A pessoa não pode falar nada, fica aí sentada no culto, não pode falar. Mas, aí no culto online, você pode reagir à mensagem. Você pode levantar uma mãozinha, você pode escrever alguma coisa, uma palavra que chamou a sua atenção, você pode dar glória a Deus, você pode botar palminha, você pode fazer o que você quiser, porque é a sua reação na hora que você está participando do culto, tá bom? Você não está assistindo o culto, você está participando do culto, tá bom? Não esquece de compartilhar então, porque é muito importante para o alcance do maior número de pessoas. Vamos lá então, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Ela estava se referindo ao monte Gerizim aqui, tá? E vós dizeis que é em Jerusalém, que é onde está o monte Moriá, o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, eu oro para que essa palavra, Pai, através desses canais que nós temos da internet, possa percorrer, Senhor meu Pai, distâncias, e ela possa entrar em cada casa agora, onde a minha voz chegar, Senhor. Eu oro para que haja a revelação de Deus, para que haja cura, para que haja libertação. Eu creio que os sinais apostólicos seguem aqueles que creem. Então nós estamos aqui debaixo da autoridade do sangue de Jesus, por fé, e cremos, Pai, que na medida que nós formos pregando a Tua palavra, o entendimento vai sendo aberto e o Seu Espírito vai trabalhar em cada coração, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, esse texto que a gente acabou de ler, ele faz parte de um contexto. A Bíblia fala que Jesus vai chegar perto de uma mulher, que é uma mulher samaritana, numa região onde ela estava ali para tirar água, ali no poço de Jacó, para tirar água do poço. E Jesus então aproxima-se daquela mulher e começa um diálogo com aquela mulher. Jesus vai começar a conversar de uma forma dinâmica com aquela mulher. E já era algo muito assustador, porque primeiro era uma mulher, não era comum um homem se aproximar de uma mulher, a não ser que ele tivesse outros interesses, chegar perto de uma mulher. Então aquilo já foi algo assim, um paradigma sendo quebrado. E a segunda coisa é que além dela ser mulher, ela também era samaritana. E vale lembrar que judeu e samaritano existe uma rixa, um ranço, uma divisão, uma rivalidade entre eles muito tempo. Desde o tempo em que as tribos de Israel se dividiram. Isso aconteceu no Antigo Testamento, quando as 10 tribos que foram para o Reino do Norte e as outras 2 tribos que ficaram no Reino do Sul, elas se dividiram e se separaram. O primeiro rei do Reino do Norte foi o Jeroboão. Eu até estudei melhor, porque eu falei de manhã aqui que eu não lembrava o nome do rei, mas foi o rei Jeroboão, tá? E esse rei liderou essa divisão das tribos. E aí se estabeleceu então uma rivalidade, uma rixa entre esse povo que era judeu, todos eles eram judeus, mas ficou essa rivalidade. E isso durante toda a história, até os tempos de Jesus, essa rivalidade ainda existia. Ainda estava presente aqui na história essa distância, essa divisão nas 10 tribos e as 2 tribos que eram Judá e Benjamim, que estavam separadas das demais tribos.
E os samaritanos nem consideravam os judeus, eles não consideravam os judeus. E eles acreditavam que era eles que eram o povo de Deus, o povo escolhido, aqueles que tinham relacionamento com Deus. Então isso trouxe muita divisão, separou muito eles. E aí a Bíblia vai dizer para mim e para você agora, aqui nesse texto, tem até um outro texto que você conhece, que é a parábola do bom samaritano, Jesus reforça isso também. Mas aqui nesse texto específico, a gente vai ver Jesus sanar um problema. Um questionamento até teológico se levanta aqui nesse diálogo de Jesus. Então essa mulher era uma mulher já vivida, uma mulher que tinha problemas sérios de relacionamento com outros homens. E Jesus, ao se aproximar dela, Jesus vai dizer para ela o seguinte, para ela trazer o marido dela. E ela falou assim: eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela, faz uma revelação profunda, fala: bem, você disse bem, você já teve tantos maridos e o que você tem agora não é teu. E aquela revelação assusta a mulher. E aí ela vai dizer assim para Jesus: eu vejo que o Senhor é profeta. O Senhor não é uma pessoa comum, porque o Senhor sabe de algo muito detalhado da minha vida, sem me conhecer. O Senhor não é alguém comum, o Senhor é um profeta. E aí, ela aproveitando então que Jesus era um profeta, era algo que ela entendeu que era divino, ela vai fazer uma pergunta. Aproveitando que a gente está aqui, Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Olha, os nossos pais adoraram aqui, nessa região, nessa geografia aqui. E eles falam que o local da adoração a Deus é aqui, nesse território. Agora vocês, judeus, vocês falam que é em Jerusalém. Eu quero saber aonde que a gente tem que adorar. E aí Jesus vai responder essa questão teológica. E Jesus vai mostrar para ela diante de uma revelação. Tanto é que o tema da minha mensagem hoje é ressignificando a adoração. Jesus vai dizer para ela o seguinte: olha, vai chegar um tempo, mulher, que não é nem aqui nesse monte e nem lá em Jerusalém que vai se adorar a Deus. Na verdade, a adoração a Deus, ela vai sair da geografia. Por que ele está falando isso, gente? Porque durante muito tempo na história se limitou o lugar da adoração. Então, para os judeus, o lugar da adoração era em Jerusalém. E uma vez por ano, todo mundo vinha para Jerusalém para prestar aquele culto a Deus. Porque a impressão que se dava é que Deus só estava em Jerusalém. Já para os samaritanos, o local da adoração era lá no Monte Gerizim. Era lá que tinha que receber a adoração. Então eles ficavam presos nessas questões geográficas. E Jesus vai mostrar para eles que, na verdade, agora vai chegar um tempo que isso vai ser mudado, o cenário vai ser mudado. Não será mais presa a adoração, não haverá mais monopólio da adoração, não haverá mais uma geografia que impeça as pessoas de adorar a Deus. Ele fala: vai chegar um tempo que os adoradores de Deus, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a hora já chegou. E ele está falando sobre algo que vai acontecer no Calvário. A transformação poderosa que vai romper todas as barreiras, que vai quebrar todas as geografias. Mas se você acredita que até hoje tem pessoas que pensam desse jeito, até hoje tem pessoas que elas estão presas na geografia. Tem pessoas que acreditam que esse lugar que nós estamos aqui é a casa de Deus. Mas deixa eu te dar uma notícia: aqui não é a casa de Deus. Aqui não é a casa de Deus. Sabe o que é aqui? Aqui é o local onde os adoradores se encontram para adorar a Deus. Aqui é um prédio, que hoje é uma igreja, mas se eu sair daqui amanhã pode virar uma oficina mecânica, pode virar um supermercado. Então aqui não é absolutamente a casa de Deus, não é. Deus, e agora esse tempo de pandemia, melhor ainda para explicar isso para você. Porque se aqui fosse a casa de Deus, e agora nesse tempo de pandemia você não pudesse vir na casa de Deus, você ficaria tão frustrado. Você ficaria tão frustrado por não poder vir à casa de Deus. Mas você sabe de uma coisa interessante, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você, olha que forte isso. Atos capítulo 17, versículo 24. Esse não é o único versículo, eu vou ler só esse, mas esse não é o único que me dá base para construir esse raciocínio. A Bíblia vai dizer assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra,
não habita em templos feitos por mãos de homens. Até porque, gente, seria um Deus muito pequeno, não seria? Seria um Deus muito pequeno se ele habitasse apenas em templos feitos por mãos de homens. Seria um Deus que... aonde vai parar a onipresença dele, se ele não pode estar em todos os lugares? E não é esse Deus que eu sirvo, nem o Deus que você serve. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, a habitação de Deus no passado era em templos, era em tendas, né? Foi assim que eles cresceram e aprenderam que Deus habitava em um local, na Arca da Aliança, não é assim? Mas Jesus veio para quebrar esse paradigma. Jesus veio para destruir a geografia. Jesus veio para derrubar muros. Jesus rasgou, a palavra de Deus diz que quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado. E agora não existe mais essa barreira geográfica de um local aonde a gente pode adorar a Deus. E você aí na sua casa, deixa eu te falar, você aí na sua casa é o adorador de Deus. Você está adorando ele aí na sua casa. E ele está tão presente aqui quanto aí. Aqui não está a unção de Deus, quer dizer, a unção de Deus ela está aqui, mas ela também está aí. Aqui não é o local exclusivo aonde está a unção de Deus, não. Se te ensinaram isso, te enganaram. Deus está aí na sua casa, nesse momento. E eu consigo mostrar isso para você nas linhas da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó: não sabeis vós que vocês são templos de Deus? E que o Espírito de Deus habita. Lembra o versículo de Atos que eu li? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Agora aqui em Coríntios está dizendo, Deus habita em vocês. Então deixa eu falar uma coisa, vai chocar você o que eu vou falar, mas eu vou falar. Se tem um local sagrado onde Deus habita, sabe onde é esse local? Aqui, ó. Aí, ó, em você. Você é o lugar sagrado de Deus agora. Não existe um prédio sagrado, existe uma pessoa sagrada, e essa pessoa é você. Por quê, pastor? Porque Deus habita em você. Porque Deus mora em você. Você lembra quando Moisés estava no monte, e ele vai ter uma experiência com Deus? E aí, quando ele vê Deus, Deus fala para ele assim, ó, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E por que o local onde Moisés pisava era santo? Porque Deus estava ali. Então aonde Deus está é santo. Então se Deus habita em você, que significa que você é santo. É isso que a Bíblia me ensina. Isso aqui não é forçar versículos bíblicos, isso aqui é mostrar uma realidade espiritual. E ele está desmistificando isso para essa mulher. Ele está dizendo para ela assim, olha, vai acabar esse negócio. Vai acabar o monopólio da religião. Vai acabar essa limitação geográfica. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em qualquer lugar, independente da geografia, no Japão, na Ásia, na América, em qualquer lugar do mundo, todos os continentes, nós podemos adorar a Deus juntos. Isso é demais. Isso é demais. Mas o diálogo não acaba por aí. Jesus vai ensinar outro princípio para ela. Jesus vai dizer assim para ela assim, olha, vocês adoram, está falando do samaritano, vocês adoram aquilo que vocês não sabem, aquilo que vocês não conhecem. Nós adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e de fato Jesus está falando uma verdade ali. Ou seja, olha para Israel que você vai entender o propósito da salvação. A salvação vem dos judeus. Jesus veio para os judeus. E uma palavra que me chamou a atenção foi essa: vocês adoram o que não conhecem. Quantas pessoas estão vivendo exatamente nesse contexto? Quantas pessoas estão vivendo exatamente nesse cenário? Adorando aquilo que não conhecem. Elas adoram, mas não conhecem. E deixa eu te falar uma frase: adoração sem conhecimento é religião. Quando você adora o que você não conhece, você é um bom religioso. Eu até citei aqui no culto da manhã, lembrando da nossa criação, sem ser ofensivo com ninguém que me assiste. Mas todos nós, majoritariamente no Brasil,
Pelo menos na nossa geração, talvez agora essa geração agora dos meus filhos já tiveram a oportunidade de nascer num berço cristão, muito mais pessoas nascendo nesse contexto do berço cristão. Mas nós fomos educados por uma educação católica. E aí nós tínhamos aquele preconceito, né? Se alguém convidasse a gente para uma igreja evangélica, eu já fui assim. A gente fala, não, eu sou católico. E a gente levantava uma bandeira de uma religião e nós não tínhamos a prática daquela religião. Nós apenas íamos por uma questão de tradição. A gente frequentava por uma questão tradicional. Ia lá, frequentava a missa, tudo, e nem sabia o que estava fazendo. Então muitos vivem nesse contexto de adorar aquilo que não conhece. Então o desafio do cristianismo, deixa eu falar para você, essas nomenclaturas, católico, evangelho, isso aí só divide o povo. Na verdade Deus não vê do jeito que a gente vê. Aquele é católico, aquele é evangélico, aquele é espírita, aquele é macumbeiro. Não, sabe o que Deus vê na terra? Deus vê adoradores, é isso que Ele está procurando. Ele não está procurando adoradores dentro da igreja A, da igreja B. Ele está procurando adoradores. E para você ser um adorador, você precisa primeiro saber quem você está adorando. Conhecer quem você está adorando. Então a Bíblia vai mostrar para mim e para você e nos desafiar a conhecer a Jesus. E conhecer a Jesus é desafiador. Por quê? Porque muitas pessoas querem conhecer Jesus baseado apenas em experiências. E deixa eu te falar, você pode sim ter experiências com Deus. E eu não duvido de nenhuma experiência. Tem pessoas que nos procuram e falam, olha, eu já tive uma experiência com Deus, eu tive uma visão, eu estava orando, aconteceu isso, olha, Deus fez isso. Tem gente que conhece a Deus baseado nas experiências, e não é errado. Só que, para conhecer a Deus, você não pode estar firmado só em experiências. Antes de se firmar nas experiências, você precisa se firmar na verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que fala em espírito e em verdade. Você precisa se firmar na verdade, que é a palavra de Deus. Conhecer a Deus nas escrituras. Uma vez ele estava discutindo com um grupo e ele falou assim, João capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. É para isso que vocês olham para a Bíblia. E ele fala assim, e são elas que de mim testificam. Então aonde é que eu conheço Jesus de maneira segura? Na Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus vai revelar para nós Jesus. Ela vai mostrar quem é Jesus, ela vai mostrar suas preferências, vai mostrar o modelo de adoração, o modelo de oração. Tudo você encontra na Bíblia. Agora, quando a gente tenta ter experiências com Deus longe das escrituras sagradas, sabe o que acontece com a gente? Nós caímos no engano. Eu conheço muita gente que está enganada em relação às coisas de Deus, porque elas têm a opinião delas. Não, eu conheço Deus, eu já conheço, não. E ela formou uma opinião, e ela realmente está tão fechada para qualquer outra experiência, até com a palavra, que ela está dizendo assim, não, eu já conheço Deus. Mas olha a frase que eu pensei nessa frase. Eu não sei se essa frase existe, mas é uma frase que eu pensei nela e falei, eu vou compartilhar com a igreja uma frase. E diz assim essa frase, Deus não está limitado às folhas da Bíblia, porque também seria um Deus muito pequeno, não é verdade? Deus não se resume na Bíblia. Deus vai além dessas letras. Deus vai além disso. Porém, olha só a frase. Porém, querer conhecê-lo sem o auxílio das escrituras pode nos levar ao engano. Então você querer conhecer a Deus sem estar amparado pela Bíblia pode te levar para o engano. E eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei no culto da manhã. Olha só. Imagina só numa experiência com Deus. Uma experiência. Eu estou imaginando que eu estou tendo uma experiência com Deus. Um anjo, alguma coisa apareceu. Uma experiência com Deus. E de repente, nessa experiência com Deus, entre aspas, eu escuto uma voz dizendo assim para mim assim, separa da tua mulher. E eu tenho certeza que é Deus que está falando comigo.
Deus está dizendo para você: separa desta mulher. E aí, baseado nessa experiência, eu tomo a decisão: vou me separar da minha mulher, porque Deus falou comigo para me separar da minha mulher. Agora, o que me traz segurança, gente? Quando eu conheço Jesus por meio das Escrituras, eu tenho a plena consciência que uma ordem dessa, uma recomendação dessa, nunca viria de Deus. Por quê? Porque Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque o plano de Deus é que o homem deixe seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles serão uma só carne para sempre. Essa é a ideia de Deus sobre a família. Então, qualquer experiência além disso que a Bíblia está dizendo é um engano. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer assim: ó, eu estou pregando uma mensagem para vocês, baseado nesses textos sagrados, naquilo que eu ouvi de Jesus, no que Deus tem me dado. Agora, ó, se vier um anjo do céu, um anjo, e falar para vocês uma mensagem diferente dessa, é maldito. Olha só que interessante, uma experiência divina que não está amparado pelas Escrituras Sagradas é uma maldição, é maldito. Então, conheça Jesus por meio da Bíblia. A Bíblia, para nós cristãos, nós que somos cristãos, é o nosso manual de regra, de fé e de conduta. É a Bíblia. Nós amamos esse livro, porque nós entendemos que eles testificam de Jesus. Examinai a Escritura, porque ela é que testifica de mim. É nela que você encontra as preferências de Deus, os gostos de Deus, aquilo que fere Deus, aquilo que não fere Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Tudo você encontra nas linhas da Bíblia Sagrada. E ele está dizendo para essa mulher: vocês adoram o que não conhecem. Deixa eu perguntar para você: você é um adorador ou você é um religioso? Você é um adorador genuíno, que sabe o que está fazendo, que quando chega aqui para prestar o seu culto para Deus, racional, você sabe exatamente o que você está fazendo, ou você vem para o ambiente da igreja para cumprir um protocolo, para cumprir a religião? Vocês adoram o que não conhecem. Esse era o erro dessa mulher. Jesus está falando assim: vocês precisam conhecer. Já que vocês querem ser adorador, conheça aquilo que você está adorando. Conheça o objeto da adoração de vocês. Isso também mostra Paulo chegando lá em Atenas, e ele vê lá um altar levantado com uma plaquinha escrito: ao Deus desconhecido. Aquele povo, mesma coisa, intelectual, um povo inteligente, tudo, mas adorava o que não conhecia. Adore a Deus, mas conheça Ele. Até quando você entender, passar a buscar esse conhecimento, a sua adoração muda. A forma que você se relaciona com Deus muda por conta do conhecimento que você recebe dele. Se você está compreendendo essa palavra, dá um amém aí, dá um glória a Deus, bate uma palminha, faz alguma coisa aí, reage em nome do Senhor Jesus. Reage aí, meu irmão, minha irmã, e ó, compartilha. Vai, incomoda as pessoas, compartilha. Na hora que eu sentei ali, eu compartilhei, até na Feira do Rolo eu pus esse culto. Até na Feira do Rolo tá aí, eu compartilhei, dentro do que der. O cara vai lá na Feira do Rolo querer comprar alguma coisa, vai encontrar uma pregação lá que vai mudar e transformar a vida dele no nome de Jesus. E uma terceira situação que Jesus, ainda nesse diálogo com essa mulher, vai explicar para ela. Ele vai dizer assim para essa mulher: olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E quando que acontece isso, querido? Essa parte é a parte principal da mensagem, porque aqui está toda a revelação que vai virar uma chave aí em você. Você sabe que quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, uma transformação aconteceu, ainda que você não tenha visto, ainda que você não tenha sentido um arrepio, né? Ainda que você não tenha percebido fisicamente nada na sua vida, mas eu quero dizer para você que quando você entregou a tua vida para Jesus, algo aconteceu em você. Sabe o que aconteceu em você? A Bíblia vai dizer para mim e para você que o Adão e a Eva foram criados por Deus em perfeição. Você acha que tinha defeito em Adão? Tinha defeito em Eva? Não, não tinha.
Eles eram perfeitos, porque foi Deus que criou eles, fez eles, formou bonitinho ali. E olha que interessante. E Deus deu uma ordem para eles, falou assim, ó, não coma daquele fruto que está ali, não coma. E, para encurtar a história, a Eva foi lá, viu que o fruto era bom, encheu os olhos, tudo, pegou o fruto, comeu, levou para o marido comeu, e ambos morreram, porque o próprio Deus disse, quando vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Só que eu estou imaginando Eva, ela morde o fruto, e ela olha para ela e fala, não morri, acho que Deus mentiu, porque eu não morri. Ela leva o fruto para o marido, eu estou imaginando ela convencendo Adão, Adão, Deus mentiu para nós, porque ele falou que ia morrer, eu já comi, não morri, come aí também, Adão, não vamos morrer não. Adão come o fruto também e não morre. Só que eles entenderam errado o que Deus falou. Porque a morte que Deus estava falando para eles não era uma morte física, mas era uma morte espiritual. E o que é uma morte espiritual? Foi o que aconteceu com eles. Eles foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos daquele lugar da habitação de Deus, aonde Deus vinha se relacionar com eles. Eles tiveram que sair daquele lugar. Essa foi a morte que aconteceu com ele e consequentemente aconteceu com toda a humanidade. Todos aqueles que vieram depois de Adão nasceram debaixo dessa morte. Todos nós estamos debaixo da mesma condenação que Adão teve, a separação de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2 vai dizer assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Sabe o que está acontecendo? É que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e eles tampam os seus ouvidos para que ele não escute vocês. Então foi isso que o pecado fez com o homem. O pecado separou o homem de Deus. Lá no Éden, essa foi a sentença para a vida do homem. E a Bíblia vai dizer então que, olha só, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, foi pelo pecado que entrou a morte, também a morte passou a todos os homens. Todos, inclui eu, inclui você. A morte passou para todos os homens. Olha só, por isso que todos pecaram. Então o homem, quando ele nasce, seja quem for, até aquele bebezinho bonitinho, um carinha gostosinho que a gente quer vontade de morder, apertar, nasce morto. Todo homem nasce morto espiritualmente. E todo homem nasce morto espiritualmente, vai precisar da palavra de Deus, do encontro com a palavra de Deus, para reviver novamente, para ser vivificado pela palavra. E olha o que a Bíblia continua dizendo, ó: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Interessante que aqui ele não fala todos serão feitos justos, está falando muitos. Por que muitos? Porque só vai ser feito justo aquele que entregar a vida para Jesus genuinamente. Então peraí, um homem pecou, todos os homens pecaram. Um homem obedeceu, muitos serão justificados pela obediência desse homem, não todos. Isso é muito interessante, esse detalhe da palavra de Deus. Então olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Porque todos pecaram, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Fala, todo mundo pecou. Que pecado que é esse, pastor? Pecado adâmico. Todo homem já nasce debaixo dessa sentença de pecado. Pecado de Adão. Todos pecaram. E o que aconteceu? Destituídos estão da glória de Deus. Foram arrancados deste lugar. Foi arrancado Deus deles. E o que está acontecendo com esse homem? Ele nasce vivo fisicamente, mas espiritualmente ele nasce morto. E agora precisa acontecer algo para que esse homem volte a reviver. Esse homem vai precisar ser vivificado no seu espírito. E isso só acontece por uma coisa: quando esse homem entende
o que está fazendo, adorando, né? Entende quem adora, entende quem é Jesus, entrega o coração para Jesus. Eu estou crendo muito que essa noite pode ser uma noite de salvação para mudar a vida de muita gente que está me escutando agora e me assistindo. Porque se você tomar uma decisão hoje na tua vida, a sua história muda hoje. Olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que é vivificar, gente? Vivificar é tornar a dar vida, tornar a viver. Então esse homem, que era eu e você, como que a gente estava? Vivendo a nossa vida, deixar a vida me levar, vivendo, curtindo, tal. A gente tinha aparência de vivo, mas está morto. Tem uma aparência que está vivo, mas está morto. Então a gente está vivendo assim, ó, nos nossos pecados, na nossa ofensa, morto. Mas o dia que a palavra de Deus entrou em nós, o dia que nós tivemos um encontro com a palavra, o nosso espírito foi vivificado. Uau! Aconteceu algo dentro de você que você não sabia, mas o espírito seu foi vivificado. E agora você pode se relacionar com Deus de novo. Por quê? Olha só a revelação. A Bíblia vai dizer para mim e para você. Eu vou chegar lá, mas vou adiantar um pouquinho. Deus é espírito. Então Deus é espírito e Ele vai se comunicar com o espírito do homem. É o ponto de comunicação. A parte que Deus comunica comigo, com você, é no nosso espírito. Eu já ensinei aqui 1000 vezes, vou ensinar 1001. Deus não fala no coração como você está pensando. Ai, Deus falou aqui no meu coração. Não é no coração que Deus fala. Coração é enganoso. Coração pode ser a sua alma, pode ser os seus sentimentos. Não, querido, Deus fala com o homem no espírito dele. É no espírito que Deus se comunica. Por isso que o espírito morto não consegue escutar Deus. O espírito que está morto não consegue. Então, para que Deus comece a se relacionar com esse homem, comece a falar com esse homem, tem que acontecer a vivificação no espírito dele, para ele novamente ter um relacionamento com Deus. Então vamos lá, continuando. Efésios 2, versículo 1. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Está falando de nós. Olha a conjugação do verbo. Vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então tem um espírito que opera no filho da desobediência. Quem são os filhos da desobediência, gente? Todos os homens que não entraram por uma porta chamada Jesus. Todos os homens são o filho dessa desobediência. Agora, para mim deixar de ser filho da desobediência, eu tenho que passar a ser filho da obediência. E a obediência foi de quem? Foi de Cristo. Agora olha que interessante. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, agora é sempre Deus, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Grife essa palavra na sua Bíblia. O que Ele fez por nós? Nós mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, Ele nos vivificou. Ele fez novamente a gente viver espiritualmente. Nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso que eu falei, sem Cristo nem nada é feito. Sem Cristo nada é feito. É com Cristo que acontece essa vivificação. Por isso que você precisa entrar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta. Jesus, Ele é. Se não passar por Jesus, que Ele não tem acordo. Você precisa entender quem é Jesus. E Ele vai continuar dizendo: nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que aconteceu, gente. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Jesus te deu uma posição espiritual. Essa posição você não vai conseguir enxergar a olho nu. Você só toma posse desse lugar pela fé.
Agora é a fé. Se você não tem a fé na palavra de Deus, você não consegue enxergar que você está nesse lugar. Aonde que a gente está? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos de novo para a presença de Deus. Nós estamos perto de Deus novamente, nas regiões celestiais onde Deus habita. Nós estamos nesse lugar de novo, por causa de Cristo. E agora nós podemos nos relacionar com Deus novamente, por causa de Cristo. É a posição que Ele conquistou para nós. Agora tem um inimigo aí no meio dessa história que nos atrapalha, que é a nossa carne. E quando a gente fala de carne, a gente automaticamente lembra do quê? Pecado, desejo da carne, desejo pecaminoso. Só que na verdade, sabe o que é carne? Carne é querer confiar nos seus próprios esforços para agradar a Deus. Sabe o que é andar na carne? É tentar agradar a Deus baseado naquilo que você faz. E sabe por que a carne é inimiga de Deus? Porque Deus vai ficar muito triste comigo e com você quando nós queremos confiar em nós mesmos para nos relacionarmos com Deus. Essa relação com Deus, gente, entenda de uma vez por todas, toda iniciativa partiu de Deus. Deus é o grande responsável. O texto que a gente leu fala, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Esse Deus nos aproximou dele novamente. Por quê? Porque daqui para cima não tinha como. A ponte tinha que vir de lá para cá, não tinha como ser daqui para lá. Mas o homem está tentando o tempo todo, através da filosofia, através do ser, ele está tentando alcançar Deus. Eu quero. Ele vai tentar pegar Deus com seus esforços. Vou fazer o sacrifício. É o sacrifício para me pegar Deus. É não sei o que para me pegar. E ele vai tentando, através dos esforços humanos, alcançar a Deus. E sabe o que é andar na carne? É quando você rejeita o que for, aonde a Cristo te colocou, que é nas regiões celestiais, para tentar entrar nesse lugar pelos seus próprios esforços. Isso é andar na carne. Isso é uma revelação tão forte, meu irmão, mas tão forte. Isso aqui não é café com leite, isso aqui é feijoada. Esse alimento que eu estou entregando para você hoje é uma feijoada de Deus para a sua vida. Mas você precisa pedir para Deus, põe a mão na cabeça aí agora e fala, Senhor, abre o meu entendimento. Porque eu não posso tentar entender isso na matemática humana não, Deus. Abre o meu entendimento, eu quero entender a tua palavra. Olha que interessante. João capítulo 6, versículo 63. Lembrando que toda vez que você vê espírito na Bíblia com letra minúscula, fala do espírito humano. Quando você vê espírito com letra maiúscula, fala do espírito de Deus, tá? Só para você entender. Então vamos lá, ó. João capítulo 6, versículo 63 diz assim: o espírito é o que vivifica. Espírito com letra minúscula. Então, aonde que eu sou uma nova criatura? No meu espírito. Porque foi o meu espírito que estava morto, foi vivificado. E agora o meu espírito está a milhão. Ele está se relacionando com Deus. Esse espírito está a milhão. O espírito é que vivifica. E ele vai continuar dizendo: a carne para nada aproveita. E não é essa carne, não está falando aqui da carne física não, meu irmão. Está falando desse esforço que você faz para tentar agradar a Deus. Sabe o que eu acho interessante? É porque nós somos ensinados na religião que a gente tem que fazer. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer. E a gente foi ensinado o tempo todo na religião que tinha que fazer. Só que na verdade o maior ensinamento de Jesus não é o que você tem que fazer, é o que você tem que crer. Então você precisa crer. Então eu quero substituir a palavra fazer por crer. Você tem que crer. É crer que vai mudar o seu cenário. Por exemplo, quando eu olho para a minha vida fisicamente, eu não estou me vendo em região celestial. Mas quando eu creio que eu já estou nesse lugar, onde eu posso me achegar a Deus, onde eu posso me relacionar com Deus, que não há acusação, que não há barreira, que não há geografia mais, uau, tudo muda. É o crer que vai fazer toda a diferença. E ele fala: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. São espírito e vida a palavra de Deus. Olha só, vamos entender mais. Romanos capítulo 8, versículo 5.
Romanos 8:5, versículo 5 agora, diz assim: porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, letra maiúscula, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo para mim: a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. Na sua carne você não consegue agradar a Deus. Olha o que vai continuar dizendo, é muito forte. Pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser, porque não pode mesmo. Continuando: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu não quero aqui entrar no mérito que é do pecado, sabe por quê? Eu até falei isso. Isso aí já é assunto primário. Ponto, está resolvido já. Aqueles que são de Deus não têm prazer no pecado, já está resolvido isso. Isso aqui é um assunto que não se discute mais, isso aí nós discutimos lá no primário. Isso não é matéria para você, cristão maduro que eu creio que você é. Por quê? Porque aquele que é de Deus não tem prazer no pecado, ponto. Quem é de Deus, que ele não tem prazer na lama, na sujeira, não tem. Ele peca, de vez em quando escorrega, mas não é o lugar dele lá. Ele sabe que lá não é o lugar dele, ele não tem prazer em estar naquele lugar. Então está dizendo que aquele que está na carne não consegue agradar a Deus, não pode agradar a Deus. Vós, porém, olha a conjugação do verbo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí eu pergunto para você: você tem o Espírito de Cristo? Você tem o Espírito de Deus? Se você tem o Espírito de Deus, você não está na carne mais. Não, pastor, mas eu tô, lógico que eu tô, pastor. Então a Bíblia está, então tem um erro bíblico aqui, porque a Bíblia está dizendo, não sou eu, a Bíblia está dizendo, vou ler novamente: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí? Nós estamos em Cristo, e é muito forte isso. Olha só, eu até fiz uma ilustração, e eu vou mostrar para você ela aqui, que interessante. Olha aqui, tá vendo isso aqui? Esse aqui é você, né? Eu sei que você vai falar: pastor, eu não sou tão cabeçudo assim, não, é só um exemplo. Esse aqui representa eu e representa você. E olha o que a Bíblia vai dizer. Acompanha comigo essa leitura bíblica. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Porque a gente conhece muito o tradicional versículo 17, mas não cita o 16. E o 16 tem uma revelação tão poderosa. A Bíblia vai começar dizendo assim no versículo 16: daqui por diante, olha só, assim que daqui por diante, daqui da onde? Da onde é esse daqui por diante? Já viu quando o casal discute a relação? Ele discute a relação, ele resolve aquele problema e fala: daqui por diante vai ser diferente. Ou seja, o que eles estão dizendo com isso? Que eles não vão mais olhar para o passado. É essa a explicação. O que passou lá atrás, acabou. Daqui para frente vai ser diferente. Então ele está dizendo assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém que entregou o coração para Jesus pode ser mais identificado segundo a carne, porque isso nos afasta tanto do propósito de Deus, tanto do propósito. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar para nós mesmos, para a nossa carne, para as nossas limitações, você vai chegar a uma conclusão: você não dá conta de agradar a Deus, você não dá conta, por mais bonzinho que você seja. Por melhor que você seja, você não dá conta de agradar a Deus, você não consegue. Então o que acontece? Você começa a olhar para você, e aí você começa a querer andar na carne para agradar a Deus.
Nos seus próprios esforços. Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que ser santo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E a gente começa a tentar agradar a Deus com nossos próprios esforços. Sabe o que vai acontecer? O resultado. Vou dar para você o resultado final: cansaço e frustração. Porque você vai chegar lá cansado. Porque você vai andar bem um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco você tropeça. Ai meu Deus, já viu aquelas empresas assim, estamos a não sei quantos dias sem acidente. Já viu lá na empresa, quando o cara põe a placona lá? E para quem é técnico de segurança do trabalho, o Jet estiver escutando aí, vai concordar comigo. É uma frustração muito grande quando eles estão lá, estamos há 300 dias sem acidente. Daqui a pouquinho acontece um acidente, tem que voltar o placar por 0 novamente. Assim é a vida do cristão. Quando ele começa a olhar para a própria carne dele, ele fica nessa frustração. Estou há 10 dias na vitória.